E aí, povo, hoje eu tô bem cansado, pra ser sincero, e eu não tô focado. Olha, eu aqui, focou, beleza. Eu não tô muito afim de fazer nada muito radical, nem cansativo. Então provavelmente a gente vai em algum museu, ou vai em alguma coisa mais perto. Não vai ser um dia com muito movimento, mas vai ser um dia bacana, isso eu posso prometer pra vocês. E eu acho que tem poeira na lente. Aumenta só um pouco ali a escala pra ver o que tem nessas bolinhas. Né? Essa foto aí tira do burro? Eu fui pro moleque tirar uma foto do burro. Aí, ó, já tô tirando uma foto do burro agora. Essa máquina aí tira selfie? Tira, ó. Só virar? Só fazer selfie, ó. Vira. Ó, tá Vendo vendo? um bracinho Selfie. musculoso, dá, né? Depois de muita batata Batata doce. doce, frango. Eu ia falar batata depois de muita batata frita. E aí, não vai ligar os mapas aí pra Ah, é nós? precisa. Usar Espera aí, roteiro? então. E no caminho para a primeira parada do dia, a gente passou na frente de dois restaurantes bem legais. O primeiro deles foi o SGT Peppers, um restaurante com temática rock e que tinha esse grafite maravilhoso dos Beatles do lado de fora. Foi justamente por causa desse grafite que ainda não estava terminado que a gente parou para fotografar. Eu parei para fotografar no caso. Se você me seguiu no Instagram durante a viagem, você viu essa fotinha linda, maravilhosa aqui. Se você não me segue, segue lá. Tem vídeo até no IGTV, esse serviço novo aí. E além disso, também a gente passou na frente do restaurante do Jacan. Eu sei que nessa imagem não dá pra identificar nem o prédio direito porque tá desfocado, mas a gente tava com o carro em movimento na outra rodovia, só quis registrar o restaurante do Jacan pra vocês. Agora sim, a primeira parada efetiva do dia, que foi na Casa de Incentivo ao Artesão, que tinha coisas muito bem feitas, coisa feita de barro, coisa feita de madeira, coisa feita em cristal / vidro. Logo na entrada tinha essas estatuazinhas muito bem feitas, tava R$70, era um preço um tanto quanto salgado, mas mesmo assim, no caso, se a gente fosse levar, que a gente acabou não levando, valeria muito a pena porque tava muito bem feito. E por isso que o incentivo ao artesão é uma coisa tão bacana, tá ligado? Porque quando é bem feito, tem que ser bem valorizado e tem que cobrar um preço justo, nem que seja caro. Saindo de lá, a gente foi em duas outras feirinhas. Uma delas era mais antiga e bem careira e não tinha as coisas bem feitas, e a outra tava mais pra um shoppingzinho que vendia um monte de bugiganga e tipo, não valeu a pena. Cactus. Agora ficou calor. A pet shop aí. Levar nada pro coelho? Será que tem uma cenoura personalizada? Lá pro coelho. Tadinho, a gente vai chegar lá e ele vai pular na gente. Aproveitamento. Ou ele vai ficar muito bravo e nunca mais. Ele vai ficar uma semana sem olhar na cara da Cá. Nossa, certeza. Vingativo. Sim, senhores, temos um coelho, o nome dele é Lupe, e como meu pai disse, ele é vingativo. Vingativo. Last night you caught my eye, so fly, oh my, I've been thinking about you all night, I can't get you off my mind. General Purpose, um carro de propósito geral, foi inventado na guerra pra ele pegar qualquer terreno, entendeu? Vai gravando aí. Né? Em 50 metros É um tipo de carro. Depois virou a fábrica da Jeep, mas outras marcas também tem carros de propósito. Então é tipo o nome Land de Rover. patente aberta, o nome? Ah, Isso. deve ser isso aí da Segunda Guerra, mas é da Primeira Guerra. Teve mais alguma coisa. Ah, teve muita coisa que foi inventada na Segunda Guerra. Tudo. Tudo, né? O Tinha rádio. cobaia à vontade, né? Dá pra inventar qualquer coisa, né? Matar algum dia. Tá, eu acho que isso eu vou ter que cortar, né? Ia testando até, mas era isso mesmo. Remédio, então, a parte de química, de produto de limpeza, eles testaram tudo até. Você apertava lá os... Não tinha aquele que colocava Refém. gasolina no sangue pra ver o que acontece? É, tinha. Dava pra testar o que eles queriam, né? Tinha cobaia de monte. Nos Estados Unidos, até nos anos 60, testava remédio aqui na América Latina. Alimentos. Eles testam aqui, se ninguém morrer, eles deixam. Direito? Direito.
Isso é uma coisa que acontece bastante. A gente tem essas conversas que caem sempre para um viés histórico e explicativo, como por exemplo, nesse caso dos carros 4x4 inventados na guerra e da onde veio o Jeep, que vocês acabaram de ver. E nesse momento a gente estava indo em direção ao shopping para almoçar. Retire seu ticket e boas compras. Comprar comida que eu tô com fome. Era tanta fome que eu nem tirei foto da comida. É tanta fome. Pra onde que a gente vai? Boa pergunta. É Arena das Dunas. Arena de las Dunas. For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link, no time to waste. For the record, for the record, yeah. For the record. E foi realmente assim que a gente viu ele, só por fora, mas calma, porque a gente ainda vai te frustrar um pouco mais. E agora, pra onde vamos? Pro Câmara Cascuda tirar foto, depois pro Forte. Forte do quê? Os Reis Magos. Já tá no Reis caminho aí Magos. do Cascudo? Já. Usei o câmera cascudo aqui, ó. Aqui, entra aqui. Entra aqui, tem certeza? Ai. Tem certeza que entra aqui? É, mas eu acho que tá fechado. Ele tá fechado. Quer perguntar pra aquele cara ali de azul? Abre aí, Osvaldo. O museu é aqui mesmo? O museu Câmara Cascudo é aqui mesmo? Tá Tá aberto? aberto? Entra ali? Tá bom. Ah, Obrigado. tá. E pra sair, sai por aqui mesmo? Tá Tá bom, obrigado. Vai ter cascudo então. Não vai ter cascudo. Vamos pro forte. Olha aí, eu falei, mais uma frustração. Na verdade não foi bem uma frustração. O que aconteceu? A gente tinha visto que por fora era muito bonito pra fotografar e não sei o que lá, e a gente chegou lá e não achou tão interessante assim. E pra gente entrar dentro do museu e tal, a gente ficou meio assim, a gente não sabe se vai valer tão a pena, a gente não pesquisou tanto sobre esse museu, então vamos pro forte. O forte a gente sabe que é bacana, a gente sabe que é legal e a gente tá indo pro forte. Chegando no forte, a gente faz esse tour guiado em que o guia explica tudo bonitinho. Ele começou explicando pelo centro onde era feito as missas, onde era a mini capela do lugar. Não só a capela, mas o lugar todo foi construído pelo padre Gaspar Sampérez, que era padre e arquiteto. Cara, a construção demorou cerca de 30 anos e o lugar em si, até o ano que estamos, tem 420 anos, tá ligado? É muito tempo. O forte tem 2.804 metros e 92 centímetros de áreas construídas em cima de arrecifes que já serviram como alicerce, como a base para construção. E cara, na composição da argamassa que eles usavam para fazer a construção ia cascalho e areia e tá de pé até hoje, só teve um reboco. Olha que louco, construções tão antigas que tiveram só reboco e que estão durando até hoje e que tem que ser conservado. Eu acho muito maravilhoso esse tipo de coisa, esse tipo de lugar histórico, sabe? Esse ralo que vocês estão vendo, na verdade não é um ralo, é um poço artesiano. A água desse poço ele era usado para limpar o lugar, porque como o forte fica entre o rio Potengim e o mar, aquela água ali ela não dá para ser tomada, então eles usavam aquela água apenas para limpar o lugar. Os soldados que ficavam ali tomavam água da chuva, cara, água limpa na época. Mais que hoje. Uma coisa muito bacana que o Gui explicou pra gente é que Potengim quer dizer rio que contém camarões na língua dos indígenas. E quem nasce ali na região é Potiguar. E Potiguar quer dizer aquele que come camarões. Eu acho muito louco a língua e as relações e tal. E eu achei um fato bem legal pra contar pra vocês. A maioria das pedras grandes que tinham lá vieram todas de Portugal. Eles traziam as pedras e levavam as madeiras, né? Os paus brasileiros. Era esse escambo que era feito. Na lateral esquerda do forte
forte a gente tem as prisões, a militar e a civil. Na militar ficava os piratas e na civil ficava os militares que desacatavam as ordens ou que eram mal criados. Tá vendo esse buraco? Ele é um grande corredor que vai até uma parede. Essa parede era feita de argila. Então, em caso de invasão, eles moviam a pedra que tinha na frente, se escondendo essa passagem secreta, iam até essa parede de argila e começavam a bater, esmurrar, quebrar do jeito que fosse pra fugir. Então era uma passagem secreta, tipo, relativamente simples de se ser efetuada e evacuada, sei lá. Com exceção de mover a pedra, que, sinceramente, né, é uma pedra meio grande. Olha o tamanho desse buraco. Atrás da capela, a gente tem o armazém de munição e armas, que claramente tinha munição e armas, isso mesmo. Tanto o chão quanto a parede era feito nesse modelo rústico, como dá pra ver nesse corte na parede. Como eu falei, eles colocaram essa argamassa na frente pra deixar uma sustentação, né, um pouco melhor, pra durar um pouco mais. Mas eles deixaram esse corte na parede justamente pra gente perceber isso. Ela foi toda reformada, digamos assim, nos anos 60, trocaram o piso e o teto. Eles tiveram que trocar o teto porque ele era feito na maneira francesa, que eram os quadrados de encaixe. Aí nos anos 60 trocaram pro modelo de coxa, que é usado até hoje e que dura bem mais. E que, se você não sabe, tem esse nome modelo de coxa porque ele era feito na coxa dos indígenas e dos escravos também. Então pegava um bagulho quente, colocava na coxa, modelava e deixava secar. Não era nada legal. Ao lado a gente tem o alojamento onde ficavam soldados. Nessa salinha que vocês estão vendo cabia em torno de 15 a 20 soldados. É muita cabeça para pouco espaço. E o legal é que esse alojamento tinha alguns mecanismos de defesa, como por exemplo a própria porta, que, como vocês podem ver, ela é um tanto quanto pequena. Por que ela tem esse tamanho? Porque os portugueses da época, conta-se as lendas, e não eram muito altos, tinham 1,60 m, 1 metro e pouquinho. E que os franceses, que eram os principais invasores, a principal ameaça da época, eles eram mais altos. Então, quando eles se abaixassem para passar pela porta, os portugueses vinham com as lanças e espetavam eles, e então era um meio de defesa. Outra forma de defesa é essa parede branca, que tem 9 metros de altura e 14 de largura, então ela é um bloco sólido, gigante, que não é fácil de ser quebrado, por exemplo. Subindo as escadas, a gente tem a Praça da Artilharia Maior, como era chamada, onde ficavam os canhões. Cada canhão tinha em torno de 800 quilos a 1 tonelada, sendo que cada bola de canhão que era lançada podia atingir até 800 metros, então realmente era um meio de defesa muito eficiente. Você via os caras e atirava, eles ainda estavam muito longe pra vir nadando. E nesse lugar você pode ver que tem meio que uma marcação circular no chão. Por que tem essa marcação? Essa marcação era onde tinha um farol. Farol que foi instalado na Segunda Guerra, porque o Forte dos Reis Magos foi usado como base para os americanos durante a guerra. E os hidroaviões vindo da África ou da Europa paravam ali, eram reabastecidos, eram consertados e voavam para a América do Norte. O farol teve que ser tirado porque, com a maresia, como ele era construído de ferro e tal, ele começou a apodrecer e tinha risco de cair, então decidiram tirar. E até ser retirado foi o primeiro farol de Natal, o farol do Santo Rei. Esse lugar gradeado era chamado de carga e descarga. Por que de carga? Porque a maré subia até essa altura e as coisas eram descarregadas ali e eles pegavam tudo bonitinho. O nome descarga não é porque as coisas eram descarregadas, era porque naquela época não existia uma coisa chamada banheiro, conhece? Então, os soldados tinham que ir até ali e fazer as suas necessidades da forma que eles tinham. E é claro que só os soldados utilizavam esse lugar, as autoridades faziam nos próprios aposentos. É uma coisa bizarra, é uma coisa nojenta, mas é uma coisa que é a realidade do passado. Então não é realidade, é passado, mas é realidade. Essa escada, ela se chama escada do -1. Isso por quê? Porque é o seguinte, essa escada dá imediatamente na frente do forte. Logo que você entra, a primeira coisa que você vê é essa escada. Então, claramente que os invasores que entrassem no local iam subir essa escada, só que acontece que eles não contavam com a astúcia dos portugueses que ficavam ao lado dessa escada, logo ali em cima. E a escada tinha de 5 a 6 metros de altura, então os portugueses empurravam e o que acontecia era -1, ou -2, ou mais. Então, voltamos para o hotel. Agora eu vou descansar. Depois vou passar os arquivos pro notebook que já está aqui no gatilho. E provavelmente a gente vai sair pra comer alguma coisa. Só que estou cansado, então vou dormir um pouquinho. Aí depois eu acordo, passo os arquivos e a gente vai comer. E como eu disse ontem, se acontecer alguma coisa bacana eu volto. Ontem, no caso, não aconteceu nada, então eu não voltei. Esse vídeo foi escolhido exclusivamente para você, as redes sociais estão na tela. Essa aqui é a playlist dos vídeos da viagem e no card tem a última viagem que eu fiz. É isso aí, valeu. Se inscreve, comenta e compartilha. É isso aí, tchau.